Revelação Divina Parte 2. Entramos por outro corredor, um corredor bastante largo e estreito, que somente caberia eu e o Senhor praticamente de lado, e o Senhor me disse: Filha, não chores, não te aflijas, eu estou contigo. E começamos, irmãos, a entrar em uma caverna, e nesta caverna havia luzes com muitas cores diferentes, e essas cores se refletiam em tudo que havia em redor, e por um momento caminhando nessa caverna dei conta que havia um resplendor, e esse resplendor forte e sublime, era do meu Senhor, porque por um momento eu soltei sua mão e ele se adiantou. Vi muita gente que dançava, eles dançavam muito, havia alguns casais que dançavam, ali vi que um casal deixou de dançar de repente, não sei por onde, ou de onde, apareceram os demônios, e começaram a açoitá-los com lâminas de aço, os obrigavam a dançar e diziam a eles: não parem de dançar, não parem de dançar, porque o que faziam na terra, o que mais gostavam na terra, devem fazer o mesmo aqui, para vosso Pai. Vejam bem, irmãos, deixa eu dizer a vocês, os demônios chamam de Pai o diabo. Assim como diz na palavra de Deus, que o diabo é o pai da mentira. Então esses demônios açoitavam essas almas, e as obrigava a dançar sem parar, porque quando eles paravam de dançar, eu percebi que havia um tapete cheio de pregos pontiagudos de uns 15 a 20 centímetros, e eles deixavam de dançar e esses pregos entravam em seus pés, e estes pregos estavam quentes, porque no piso havia fogo, eles tinham que continuar sempre dançando. De um momento, eu vi que vinha um demônio gigante, grande e musculoso, com um rosto totalmente desfigurado, sua pele caía, suas orelhas estavam partidas ao meio, seus olhos saindo para fora. E esse demônio parava na frente deles e dizia: Eu sou Satanás, vocês estão dançando em frente de vosso Pai. Vocês que têm vindo a este lugar, não deixarão de o fazer, porque tudo o que faziam na terra, irão fazer para mim por toda a eternidade, pelos séculos dos séculos. Ali vi pessoas bebendo, notei que era licor, mas, irmãos, não era licor, era fogo. Eu via que também eles paravam de beber, aí chegavam demônios, os insultavam e gritavam com eles, e diziam: bebe, bebe. Isto era o que tanto vocês faziam na terra, era o que mais vocês gostavam de fazer na terra. Agora devem isso fazer aqui, para vosso Pai, e vosso Pai se chama Satanás. Eu vi o tormento daquelas pessoas, daqueles homens, eles gritavam e se lamentavam. E diziam: quanto me pesa de não ter sido uma mulher de oração, quanto me dói de não ter obedecido, quanto me arrependo não ter acreditado em meu Senhor. O Senhor me dizia que eu deveria mudar meu jeito de viver, mas eu nunca quis obedecer. E agora me angustiou, porque estou neste lugar chamado inferno. Ali, irmãos, as almas se dão conta, e sabem claramente porque estão ali. Porque os sentidos ficam mais aguçados. Os sentidos não são perdidos, e todos que estão ali se dão conta. E sabem claramente por que terminaram neste lugar. E estas pessoas gritavam e choravam, e diziam: me perdoa, Senhor, te prometemos nos arrepender de todo o coração, eu te prometo, Senhor. Deixa-me sair daqui, e vou perdoar todos aqueles que nos fizeram mal, e por culpa de nossas próprias famílias viemos parar neste lugar. E o Senhor disse: minha palavra é clara quando diz: se não perdoares a quem vos ofendem, não tampouco vosso Pai vos perdoará. Mateus 6,15. Então eu estava ali, ouvindo aquelas almas chorando, gritando, pedindo misericórdia. Pude ver ali vermes de uns 40 centímetros que andavam em todos seus corpos. E o Senhor me dizia: serva minha, você leu na minha palavra onde disse: onde os vermes não morrem e o fogo nunca se apaga. Eu respondi ao meu Senhor: sim, Senhor, eu li em Marcos 9,44. E também diz Deus em sua palavra: sua soberba foi lançada na sepultura, junto com o som das suas liras, sua cama é de larvas, sua coberta, de vermes. Senhor, eu tenho lido em Isaías 14,11. Logo passamos por outra cela, eu escutava aquelas pessoas gritarem e chorarem, pedindo ajuda, pedindo ao Senhor que os tirasse daquele lugar. E eu pedia ao Senhor: Senhor, por favor, eu te rogo, eu te suplico, imploro com todo o meu coração,
tire essas almas daqui. Ele me respondia: minha filha, é demasiado tarde para eles. Passando naquela cela, irmão, me chamou muito atenção, porque o Senhor me disse: serva minha, olhe. Quando ele levantou sua mão e eu levantei meus olhos para ver, vi um letreiro gigante que diz: bem-vindos, pastores, evangelistas, profetas, apóstolos. Isso me chamou a atenção e comecei a chorar e apertei mais a mão do Senhor. E eu perguntava ao meu Senhor: Senhor, como é possível que aqui neste lugar tenha pastores, evangelistas, profetas, apóstolos? E o Senhor, chorando, colocava suas mãos em seu peito e dizia: serva, se tu imaginasse, se você soubesse a dor que sinto em meu coração, de ver essas pessoas que um dia pregaram minha palavra, que um dia profetizaram em meu nome, que um dia oraram pelos enfermos, e os enfermos eram curados. O Senhor me dizia: serva, é necessário que quando volte à terra fale para a igreja, lhes conte, e faça conhecer aos pastores, evangelistas, profetas e apóstolos, que não ensinam as coisas como é. Dizem minha palavra, é esse lugar que os espera. Isaías 40:10. Então, quando eu vi aqueles homens, aquelas mulheres, nessa cela, o Senhor me dizia: minha filha, olhe para eles atentamente, escute o que eles irão dizer. E alguns deles, irmãos, começavam a dizer. Muitos pastores diziam: eu estou aqui por ser ladrão. Estou aqui porque eu roubava os dízimos e as ofertas da igreja. Os evangelistas diziam: eu estou aqui porque eu gostava que me chamavam nas campanhas, porque eu somente pensava no dinheiro que corriam para me darem. Eu mesmo anunciava, eu pedia. Muitas ocasiões eu sabia que ia ganhar as ofertas e os dízimos. E outros diziam: eu gostava de ir em certas igrejas porque sabia que iria receber boas ofertas e bons dízimos da igreja. O Senhor, chorando, me dizia: veja minha serva, porque muitos deles vendiam minha palavra, assim como vender um par de sapatos ou como vender uma roupa, minha palavra não se vende. E o Senhor me perguntava: você leu minha palavra onde diz: o que recebeste de graça, dai de graça? E eu respondia chorando: sim, meu Senhor, é o que está escrito em sua palavra. Então outros diziam: eu estou aqui porque eu ultrajava a igreja, eu pregava o que me era conveniente, e o que não me era conveniente eu não pregava. E outro dizia: eu estou aqui porque pregava mais de dinheiro, de prosperidade. Eu pregava que a igreja deveria ser próspera. Mas não pregava do amor. Não pregava da salvação. Não pregava que há um inferno e por isso estou aqui. E outro dizia: estou aqui por ser mentiroso, porque eu mentia ao Senhor, eu mentia para a igreja. E o Senhor me dizia chorando: como me dói saber que todas essas pessoas escutaram de mim, pregaram de mim, falaram de mim, e por não haverem seguido minha vontade, não faziam as coisas como eu lhes mandava. Este é o lugar que os esperava, este é o lugar para todas estas almas. Serva-te, te digo, não temas. Veja, e fale de minha palavra, leve esta mensagem às igrejas, porque eu mesmo me encarregarei. Me dizia meu Senhor: eu mesmo irei me encarregar de abrir as portas, aqueles que abrirem as portas para você serão bem-aventurados, minha revelação chegará pessoalmente a muitas pessoas. Então, muitos destes homens e mulheres que estavam nessas celas, eles diziam: eu não recebi um soldo. Eu não recebi nada, eu mesmo me pagava. Então eles mesmos sacavam da folha de pagamento e se pagavam. Eles pensavam: esse mês será tanto, e no outro mês era tanto. Eles mesmos subiam a tarifa do dinheiro. Sem minha permissão, sem minha autorização. Me dizia o Senhor: a palavra de Deus diz: minha é a prata, e meu é o ouro, disse o Senhor dos Exércitos. Ageu 2:8. E o Senhor dizia: eles não esperavam que eu lhes pagava, senão eles mesmos que se pagavam. Pelo tanto, estão aqui no inferno, por serem ladrões, por serem astutos, por serem mentirosos. Me dizia o Senhor: diga aos pastores, diga aos meus servos, que se cuidem dessas coisas. Que não têm necessidade de me roubar, porque sou eu que pago, sou eu que lhes dou. Todos eles se vestiam de aparência,
aparentando que não eram. Quero que saibam que há juízo para aqueles cristãos que roubam a Deus com os dízimos e as ofertas. Me dizia o Senhor. Entre as almas que estavam naquele lugar me chamou a atenção, era a voz de uma mulher. Eu disse ao Senhor, Senhor, esta voz me parece conhecida. E o Senhor me disse, sim, você a conhece. Eu não havia visto o rosto dessa mulher, somente eu estava vendo o seu perfil. Então o Senhor me fez chegar mais perto dessa pessoa. Eu a vi. Ela estava ajoelhada no chão. Ela estava chorando, e ela gritava dizendo, Jesus, Jesus meu amado, eu sei que está aqui, Jesus eu sinto sua presença, Jesus eu posso apalpar-te, eu sei que está aqui. Senhor, por favor me tire deste lugar, aqui não tem alegria, aqui só tem tristeza, aqui somente há fogo. Quando eu me coloquei na frente dela, eu reconheci que era uma irmã que ia à igreja, a igreja onde eu congrego. Eu vi esta mulher e ela me disse, bem me disse irmã Gloria, o que você está fazendo aqui? Irmã Gloria, eu te peço um favor, vai peça perdão aos pastores, diga aos pastores que me perdoem, diga à igreja que me perdoe, irmã, diga aos meus filhos, diga ao bairro. Diga a todas aquelas pessoas que escutaram de minha boca que não precisavam ofertar, que não precisavam dizimar. Irmãos, esta mulher era a irmã Luzmila, ela congregava na igreja onde eu congrego. Esta mulher ensinava na igreja que não era preciso dar o dízimo, falava que não precisava ofertar, que tudo isto era mentira, que na igreja os dízimos e as ofertas era para os pastores e seus filhos. Ela falava na igreja que o pastor era ladrão e pegava os dízimos. E ela chamou muitas vezes o pastor de ladrão, ela andava muitas vezes nas ruas com um megafone em sua boca e pregava e dizia, que não viessem a esta igreja, porque aqui, eles queriam os dízimos e o pastor era ladrão. Também ela dizia aos seus filhos. E ela dizia nas ruas, e aos irmãos na igreja, que não dessem ofertas, não dessem os dízimos, ensinava que isto não é bíblico, isto não é de Deus. Ela falava que o pastor queria viver dos cristãos bobos, ela utilizava esta frase. Ela gritava ali no inferno dizendo, irmã Gloria, diga aos pastores que me perdoem. Ela pedia ao Senhor para tirar ela dali. Senhor, me deu uma oportunidade de poder ir e pedir perdão aos pastores. Eu te prometo, Senhor, que irei pelas ruas e direi à igreja, que devem dizimar, que precisam ofertar. Essa mulher reconheceu no inferno a palavra de Deus. Ela chorando, dizia, Senhor, eu me recordo quando o apóstolo Raí Ourives dava ensinamento e nos falava acerca dos dízimos. Pai, por favor, me perdoe. E eu dizia ao Senhor, Senhor, por favor, tem misericórdia dessa mulher. E o Senhor repetia o que anterior já havia me dito. Serva, aqui não há mais tempo, para eles não há mais tempo. A decisão deles foi na terra, e eles não souberam escolher onde deveriam ir por toda a eternidade. Também, irmãos, neste lugar, vi uma mulher, ela começou a falar, então me disse o Senhor, escute bem sua voz. Eu ouvi a voz dessa outra mulher e disse ao Senhor, Senhor, esta mulher também se congregava na igreja onde congrego. O Senhor me disse, sim. Preste atenção nela. Eu olhei para ela, esta mulher estava fumando tabaco. Eu disse ao Senhor, mas esta mulher está viva, não está morta, e ela não fuma mais tabaco. Então o Senhor me disse, sim, ela não fuma mais tabaco, mas ela fuma cigarro, e ela com sua boca maldiz, tem palavras más, e tem maus pensamentos. E minha palavra diz, que no reino dos céus não entrará coisas imundas. Você leu? O Senhor me perguntou. E eu respondi, sim, Senhor, eu já li. Então o Senhor me disse, eu a te mostrei neste lugar, e você está certa, ela não está morta, ela está viva. Mas você vai sair e dizer a ela que eu a amo, e é tempo que ela abandone todas essas coisas. Ela não perdoa fácil, ela é bastante rancorosa. Diga a ela que eu estou mandando o recado para ela, ela tem oportunidade neste tempo para se arrepender, porque se ela não se arrepender, este será o lugar que a espera. O Senhor me explicou que haviam almas que estavam cativas, ou amarradas por Satanás, na terra, e se eles morrerem nesta condição, eles podem ter conhecido Jesus, eles podem ter escutado que Jesus morreu na cruz para dar salvação e libertar,
e que se não se arrependerem suas almas poderão se perder. O Senhor me dizia que é um Deus de oportunidades, que Ele nos dá a oportunidade que nós arrependamos. Ele me dizia, diga à igreja que deixem seus maus caminhos. E eu serei seu Deus e eles serão meus filhos. Jó 33, 14 a 18. Nesta visão pude ver muitas almas submersas num lago de fogo. Eu ouvia muitas vozes. Não podia ouvir o que diziam, mas podia ver seus sofrimentos. Ali pude sentir que subiam vermes pelo meu corpo e me mordiam. Eu procurava tirar isso. Assustada com esta situação, eu perguntei ao Senhor, Senhor, o que é isso? Então o Senhor disse, esses são os vermes que tem no inferno e que nunca morrem e o fogo nunca se apaga. Marcos 9:44. Logo que eu vivi esta experiência eu quis saber sobre meu irmão, que havia falecido anos atrás, quando eu não conhecia muito o Senhor. Muitas vezes em oração eu perguntava ao Senhor, onde se encontra meu irmão? Está no céu ou está no inferno? Ele nunca me respondeu. A única coisa que o Senhor me dizia, que não era tempo de saber, mas por minha insistência me disse um dia, filha, você chora por eu choro por milhões de almas que vão ao inferno a cada segundo. Por isso te digo, levanta-te e tenha força, vá às almas que estão se perdendo, e diga que obedeçam minha palavra e não venham a este lugar de tormento. Então mais adiante e para minha surpresa, vi entre as almas perdidas o meu irmão envolvido em chamas. Quando cheguei no lugar que ele estava, ele me conheceu e me disse, irmã, que está fazendo aqui? Eu não respondi nada, eu somente me virei para meu Senhor chorando, e perguntei ao Senhor, Senhor, por que meu irmão está neste lugar? Senhor, tem misericórdia do meu irmão, tira ele daqui, porque ele está no inferno. E o Senhor chorando me respondeu, escute ele. Meu irmão chorando, gritando, e suplicando perdão, dizia ao Senhor, Senhor, me tire deste lugar, tenha misericórdia, me dê oportunidade, e te prometo que me arrependo e me voltarei para ti, Senhor. Então eu dizia, Senhor, por que meu irmão está neste lugar? E o Senhor me disse, olhe para ele e o escute. Ele chorava e dizia, me tire daqui e te prometo que não vou mais namorar com mulheres casadas. Eu suplicava ao Senhor, Senhor, ele era um bom filho, um bom irmão. E o Senhor me respondeu, isso não é suficiente. Minha palavra diz, honra teu pai e tua mãe. E ele honrou tua mãe, e ele honrou teu pai, e também como você disse, ele foi um bom irmão. Mas você sabe o que diz minha palavra acerca dos adúlteros? Meu irmão gritou e me disse, Gloria, vá e diga aos meus irmãos que não namorem com mulheres casadas, para que não venham a este sofrimento, não venham a este inferno, porque aqui só tem sofrimento, aqui não existe perdão, aqui somos atormentados dia e noite, por toda a eternidade. Então alguns demônios vieram, o açoitaram e o levaram. Saímos daquele lugar, e o Senhor, com dor no coração e chorando, continuou me dizendo, filha, sabe quantas almas vêm ao inferno a cada segundo? Enquanto minha igreja está assim, em murmurações. Ele passou a mão em meus olhos, e me mostrou novamente o inferno, e eu pude observar a quantidade de almas que caíam continuamente neste lugar. Quero que também saibam que há freiras no inferno. O Senhor também me mostrou as freiras que estavam naquele lugar, por servirem Satanás, porque decidiram seguir esta vocação. Disse o Senhor, não porque amaram a mim, mas por causa de uma desilusão amorosa que levaram ela a tomar essa decisão. Irmãos, neste lugar do inferno há muitos padres, sacerdotes e freiras. E o Senhor me dizia, veja filha, veja estas pessoas, muitas pessoas estão no inferno, adorando e glorificando somente seu pai que se chama Satanás. Muitas pessoas ainda continuam me dizendo, reze para aquelas almas que estão no purgatório. O Senhor me dizia, Gloria, há muitas pessoas no inferno por serem enganadas por Satanás, há pessoas que rezam para este purgatório, mas isso é falso, isso não existe. Isso foi algo inventado pelo homem. Me dizia o Senhor. Diga à humanidade que o purgatório não existe, eles estão enganados. Diga à igreja, meu sangue que foi derramado na cruz é o que tem poder de limpar as almas do vil pecador. Não existe castigo temporário para expiar as almas. Vá e diga a eles que só eu, Jesus, posso salvá-los.
porque eu os amo e os quero salvar. Minha palavra diz em 1 Timóteo 2:5, porque há um só Deus e só um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. O Senhor não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender. Continua a parte 3.